A maioria já conhece esse estudo aqui que nós vamos fazer. Fica aberto as perguntas também, os irmãos ficam à vontade aí para perguntar. E então nós vamos levando o tempo de acordo aí com a disponibilidade que temos. Qualquer coisa também, os irmãos me avisam o horário aí também, porque senão eu vou falando e daí fica sem saber dos horários, tá? Então fica vocês que vão comandar aí o tempo. Bom, vamos ler um versículo em Efésios capítulo 3, versículos primeiramente 1 e 2 somente. Efésios 3, versículo 1 e 2. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Atenção para esse versículo 2. Dispensação. Então é isso que nós vamos ler aí, que Paulo fala da dispensação da graça, que a ele foi revelada, e nós vamos voltar a ler esse texto aí, esse contexto de Efésios 3, mas chamar a atenção a essa palavra dispensação. O que nós vamos ler aqui hoje, que nós vamos falar inclusive, é algo que normalmente não é crido no meio do cristianismo, da cristandade. Por que não é crido? Porque o entendimento de dispensação nos leva a entender o tempo que nós vivemos. Porque, infelizmente, muitos estão vivendo em tempo errado. Ou melhor, querem viver um tempo que não é dele. Esse é o problema. O grande erro doutrinal está normalmente ligado, né, aos grandes erros, ligado à dispensação. Tá? Então, dispensação, o que é? Dispensação é um período de tempo em que Deus trata com o homem. Isso chama-se dispensação. Então, nós temos na palavra algumas dispensações, que na realidade são 7 dispensações em que Deus trata com o homem. E a cada dispensação, ela teve a sua responsabilidade e as suas consequências. Voltando aqui, esse mapa aqui que nós estamos vendo, lá no início do mapa aqui, essa linha azul, nós estamos voltando num tempo que se chama, logicamente, eternidade. Eternidade, como a própria palavra já diz, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Correto? Eternidade não tem tempo. Você não pode dividir a eternidade. Então, se nós voltamos lá atrás, lê um versículo, por favor. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio aí que João fala é o princípio de todos os princípios. Existem na palavra de Deus, né, na Bíblia, 3 princípios. Que é esse aí que nós estamos vendo, em João 1, Gênesis 1, todo mundo conhece também, e a carta de João também fala de um princípio. E esse princípio aí do Evangelho é o princípio de todos os princípios. O quanto nós pudermos voltar no tempo, é isso que ele está fazendo. Ele está voltando num tempo onde existia Deus. No princípio, Deus. E Deus sempre foi
né? Deus sempre foi Deus. Tá? Ele não foi criado. E esse Deus existem nesse tempo 3 pessoas. Sabe? Deus não é algo, não sei como é que eu posso falar, não é um ser que se transforma em 3, não é isso. Fazem confusão com respeito à Trindade. São 3 pessoas distintas, tá? Deus são 3 pessoas distintas, que um conversa com o outro, é como nós aqui, tá? Nós estamos em várias pessoas aqui. Nós não cada um tem a sua particularidade. Assim, Deus também são 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Sempre existiu isso. Antes de tudo, de qualquer coisa que você olhar para trás e pensar, Deus existia. Teve, no tempo passado, uma criação que Deus fez, que é a criação dos anjos. Jó, capítulo 28, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de confirmar que é isso. Livro de Jó, 38, perdão. 38, sabia que era 8, mas não. Jó, livro de Jó, 38, 4, até o versículo 7, por favor. Jó, capítulo 38, de 4 a 8. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? E o versículo 7 fala da criação, que foram os anjos. Tá? Esses filhos aí que está falando, os filhos de Deus, é que nem o capítulo 1 também, que fala dos filhos de Deus que se apresentavam, né? Que nós vamos ler isso aí depois. Os anjos foram criados. Anjo não procria. Eles foram criados um por um. Aqui no passado, um por um criados, tá? Deus não deu ao anjo a capacidade de procriação. Ele fez um por um e deu o nome a todos, cada um. E deu a eles também trabalho, né, no sentido de serviço mesmo, de hierarquia nas coisas de Deus. Então, a uns, Deus fez com mais capacidade, coisa assim, podemos chamar. Que nem nós vamos ver sobre a estrela o anjo, né, que é chamado da alva, a estrela da manhã, que nos fala de Satanás, de Lúcifer. Ele foi, vamos ler sobre ele, vai. Vamos para primeiro Isaías primeiro. Primeiramente Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno,
ao mais profundo do abismo. E também Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aqui nós vemos um criado, né? Ele é chamado, inclusive, ali no Isaías 14, estrela da manhã, estrela da alva. Deus deu a ele uma posição que era de grande privilégio, né, no meio dos anjos. Só que ele teve o desejo de ser semelhante, como nós vimos lá no 14, ser semelhante ao Altíssimo. Tá? A quem ele se referia isso aí? A quem que ele estava se referindo que ele queria ser? Quem sabe? Oi? Sim, mas quem? Nós falamos de 3 pessoas, né, da divindade. A quem ele se referia? Ele queria ser igual a quem? Ao qual, né, melhor perguntando, ao qual ele queria ficar. Fala aí, Luizão. Oi? Isso, ao Filho, tá? Na palavra de Deus, existem 3 pessoas, como eu já acabei de falar, da divindade. Existem 3 inimigos diretos dessas pessoas. O inimigo de Deus é o mundo, tá? É o sistema desse mundo. O inimigo direto do Senhor Jesus é o diabo. E o inimigo do Espírito Santo, você sabe quem que é? Oi? A carne, muito bem. A carne é inimigo do Espírito Santo, tá? Ele milita diretamente, tá? E nós vamos chegar a isso aí, se Deus quiser. Então, aqui atrás, nós falamos sobre uma criação que Deus fez, que eram os anjos, e deu a eles serviço. Sabe? Deus sempre cria algo, e Ele cria com vida, com movimentos, né? Deus não é alguém que faz algo para ficar sem utilidade, se é que eu posso dizer assim. Ele faz na sua, vamos chamar de perfeição, né? Na sua função. Aí, em Ezequiel, como lá também em Isaías, eu já perguntei isso aqui a outra vez. Ele está falando em Ezequiel 28 sobre o rei de Tiro, né? Ele está usando o rei de Tiro para falar disso. Daí ele fala, pô, alemão, será que ele está certo? Porque ele está falando do rei de Tiro aqui, será que ele está certo que ele está falando de Satanás? Onde é que está o versículo aí que realmente fala-se de um anjo e não de uma pessoa?
Qual que é o versículo aí? Vamos ver. O que é a palavra? Nem o versículo, não é a palavra que fala aí. Que não é uma pessoa, é um anjo. Lê. O que é a palavra? No dia em que foste criado. Isso. Foste criado. Por quê? Único homem criado, quem que foi? Quem que foi, Lucas? Adão. Os demais são nascidos, né? Gálatas 4:4, quando fala do Senhor, ele fala, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Porque realmente ele foi como nós, nascido de mulher. A diferença dele e nós é a sua origem, né? Então aqui, Satanás, aconteceu algo muito extraordinário aqui, que elevou-se o seu coração e ele quis ser igual ao Altíssimo e pecaste, diz aí, né? Pecaste. O que é isso? Orgulho. Tá? É o orgulho. Versículo em Salmo 19, por favor, Salmo 19. Salmo 19, versículo 12 e 13. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O orgulho, o que aconteceu? Satanás não precisou de tentação para cair. Apenas, se é que eu posso dizer, né? Apenas elevou-se o seu coração. Acabou. Cristão, né, nós somos admoestados na direção do Senhor, na submissão do Espírito Santo, sermos humildes, tal. Por quê? Porque a posição de orgulho não precisa de tentação para você cair. Você já está lá. E é isso que aconteceu com você. Sabe? Então, irmão, Davi está falando isso. E da soberba, do orgulho, guarda o teu servo e serei irrepreensível. Por quê? Ficarei livre de grande transgressão. Porque orgulho você não vê. Você não nota, né? Ou eleva-se, né? O sentimento. De repente você está numa posição pronto, na verdade, se é que pode dizer, já em queda. Então, isso que aconteceu aqui com Satanás. Tá? Bom, nesse tempo, eu creio, tá? Agora eu que vou falar aqui, eu creio que ou existiu, melhor dizendo, a pré-história. Tá? São esses fósseis, né, que são fatos que vemos, né, que a geologia, a ciência, prova a existência deles, né, a pré-existência. Então, onde que são colocados? São colocados num tempo, só que a questão é que os homens, ou o homem, vamos falar no singular, não existia. O erro deles é colocar o homem lá junto na história. Isso não tem. Mas existiu, certo? Foi uma existência que teve aqui. Só que com essa queda de Satanás, que nós estamos vendo aí, houve um rompimento de Deus com essa criação, que caiu. Quando Satanás ele caiu, ele levou após si, não sabemos quantos, né, mas uma miríades de anjos. E foi chamado esse tempo aqui de caos. Vamos ler um versículo lá de Isaías também. Isaías falou bastante coisa boa nesse sentido também, né? Não que os outros não tenham falado, né? Isaías 45. O Peço está perguntando que se foi uma escolha
dos anjos que seguiram Satanás. Foi eles que foram atrás. E um detalhe, anjo não tem perdão. Tá? Biblicamente, anjo não tem perdão. Isaías 45, por favor. Um versículo apenas. Versículo 18, por favor. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não é que fala no final? Não a formou para que? Não a formou para que... Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Tem outra versão aí, como é que fala? Tem outra versão aí? Não a criou para ser um caos. Não a criou para ser o quê? Um caos. Caos. Não a criou para ser um caos. Vamos para Gênesis capítulo 1, para a gente entender esse versículo aí de Isaías 45. Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, aí, esse versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o princípio da criação, quando Deus criou os céus e a terra. Então, logicamente, o cientista pega uma rocha, ele fala assim, aqui essa rocha tem 150 milhões de anos, e sei lá, fala qualquer coisa assim, está certo? Ele está certo. Eu não vou dizer que ele está preciso, mas está certo, está certo. Por quê? Porque no princípio criou Deus o céu e a terra. Quando foi isso? No princípio. O princípio de criação. Então esse é o segundo princípio. O primeiro princípio foi esse que nós estamos falando agora. O princípio onde existia Deus. E Deus criou os céus e a terra. E quando ele criou essas coisas, os anjos já existiam. Então houve criações de Deus desenrolando, né, nesse tempo aí. E quando Deus fez os céus e a terra, o versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Ele fez como? O que ele fala lá em Isaías? Lá? Como é que fala lá? Ele não a fez. Ele não criou. Logicamente, ninguém vai duvidar que Deus cria algo, vamos dizer assim, perfeito. Né? Então esse caos é o versículo 2 de Gênesis. Primeiro é, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, veio a ser, ou veio a ficar, sem forma e vazia. Esse verbo aí, a terra porém era, ela veio a ficar. Não que ela era já. Logicamente, né? Deus fez tudo em harmonia. Então esse versículo 1 e 2, nós vamos pegar ele e fazer assim, ó. Abrir ele e colocar aí nesse meio, esse caos que existiu. Por causa de quê que houve esse caos aí? Por que houve um caos na criação passada? Porque Satanás caiu e levou após si essas miríades de anjos e Deus deu uma sentença para ele de juízo. Qual que foi? Qual que foi, irmão? O que Deus falou para ele que ia acontecer com ele? Vamos ler isso. Vamos lá. Mateus capítulo 25. Vamos ver se é isso mesmo. Mateus 25.
É um outro assunto, né? Mas ele cita isso aqui, ó. Mateus 25, apenas o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem foi preparado? O inferno? Para o diabo e seus anjos. Aqui ele recebeu a sentença, porém não foi ainda, hoje ainda, executada. Então isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, teve origem aqui. Deus preparou um lugar chamado Lago de Fogo, inferno, é o mesmo nome, para Satanás e seus anjos. Ele não criou o inferno, o Lago de Fogo, para o homem. Criou para ele lá. Uma pergunta: tem alguém aqui no inferno hoje? Está vazio. Tá? Não tem ninguém aqui hoje. Ninguém, que eu digo, nenhuma criatura, ninguém está aqui ainda. Esse lugar está vazio. Ah, mas morreu, como é que faz então? Como é que acontece quem morre? Diz que quem morre sem salvação vai para o inferno, é verdade isso? É verdade, realmente é verdade. Quem morre sem salvação, que não creu, ele vai para o inferno. Seja o tempo que ele viver aqui, ó, que nós vamos falar sobre dispensação, que nós nem começamos ainda, na verdade. Quem morre sem salvação, ele vai para o inferno. Mas onde eles estão hoje, se eles não estão lá? Onde estão? Isso, tem um lugar que no Velho Testamento é chamado de Seol ou Sheol, que é a mesma palavra usada no Novo Testamento para Hades. É o mesmo lugar, é o mesmo, tá? Velho Testamento e Novo Testamento é Seol, Velho Testamento, e Hades, no Novo Testamento, e Velho Testamento, Seol. Inferno é Geena. Tá? Então não confunda, quando a Bíblia se falar de algum lugar, você jogar alguém no lugar errado. Então, esse lugar dos mortos, que é o Hades, ele tem duas repartições. 2 departamentos, vamos chamar assim. Que é onde realmente vão essas duas classes de pessoas. O homem pode morrer de várias maneiras. Né? O homem, na história do mundo aqui, até hoje é assim, o homem pode morrer de várias maneiras. Ah, como é que ele morreu? Ah, ele morreu atropelado, ele morreu disso, ele morreu de infarto, ele morreu... Mas só tem 2 condições que o homem morre. Ou ele morre salvo, ou ele morre perdido. Não tem uma terceira opção, e também não tem opção após morte. O homem é responsável diante de Deus enquanto ele vive. Depois que ele morrer, como diz Eclesiastes, a árvore, aonde ela cair, aí ficará. Se cair para a esquerda, ficará. Se cair para a direita, ficará. Ou seja, enquanto o homem está vivo, ele é responsável diante de Deus. Depois que ele caiu, o lado que ele cair, aí ele vai ficar. Nós estamos vendo aqui, nesse quadro aí, como o Velho Testamento é visto. Tá? Nós estamos vendo aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é Velho Testamento. Tá? Isso é a revelação do Velho Testamento que nós estamos vendo aqui. Bom, nós estamos falando sobre o caos. Que Deus não criou o mundo, a terra, para ser um caos. Então havia, no princípio, algo harmonioso. Vai falar, então os dinossauros, será que eles eram desse jeito que eles falam, que era tudo carnívoro, não sei o quê?
creio que no princípio não. No princípio não era assim. Isso, eles vieram a ser, provavelmente depois da queda vieram virar esses monstros aí, né? Que eles falam que eram. É que nem aqui, que nós vamos ver agora. Quando Adão foi criado, o leão matava o cordeiro para comer o cordeiro ou não? Não. A criação ela era estável. Né? Depois os animais vieram a ter a sua cadeia alimentar. Né? Então, daí passou a existir isso aí, mas isso não existia. O leão vivia normal com o cordeiro e assim, toda a criação era estável. E assim foi no passado. Com a queda, daí veio toda a desgraça, para variar, né? Veio a desgraça. Então, esse versículo de Gênesis 1 e 2, né, do versículo 1 e 2, existem essas, ou melhor, existe esse caos que é anunciado aí, onde tem essa falha, né, vamos chamar assim, esse caos que veio a ser a terra ficar sem forma, vazia, havia trevas. Isso não foi Deus que fez. Isso veio a ser. Como eu disse aqui, como nós estamos vendo, Satanás não foi lançado no lago de fogo no qual foi feito para ele. Deus não fez isso. Mas Deus fez o quê? Uma separação, como sempre. Deus, irmãos, nunca tem associação com o mal. Isso é sempre, é um princípio de Deus, que ele é santo, ele é justo, ele é amor, mas ele é santo. Ele não tem associação com o mal em hipótese alguma. Então, quando aconteceu isso aqui com a rebelião de Satanás, Deus separou eles. Ele e os anjos, separou. Então não havia mais, vamos chamar assim, essa comunhão, né, que você pode dizer essa palavra, comunhão com eles. Mas eles, ou pelo menos ele, Satanás, ainda tinha acesso a Deus. E tem até hoje. Correto isso? Correto? Vamos ler um versículo? Jó. Vocês conhecem já, mas vamos ler o versículo. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículos 5 a 7. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Aqui nós estamos vendo a palavra outra vez aplicada aos anjos como filhos de Deus, não fala isso? Né? Os filhos de Deus são os anjos. Eu não sei o que se passa, né? Mas eles se apresentam para Deus. E quem que estava no meio aí? Satanás, presença de Deus. Deus é um Deus soberano que ele serve-se daquilo que lhe apraz e aquilo com um fim proveitoso. Deus sempre faz algo com um fim proveitoso. Então, na hora que Satanás chegou e se apresentou no meio dos anjos, chegou a vez dele, o que o Senhor perguntou para ele? De onde vens? E o que ele respondeu? De onde é que ele estava vindo? Da terra.
Ele estava passeando aqui, nesse mundo aqui, onde os homens vivem, né? Então, daí vem, ó, viste o meu servo Jó? Então ele está aqui, era a existência, né, já do homem, na época de Jó, e Satanás tinha passado por aqui. E o olho de Satanás estava nesse homem, Jó. Tinha o mundo inteiro, mas ele estava de olho em Jó. Por quê? Porque ele sabia que Deus também tinha o seu olho em Jó. O prazer de Satanás é corromper aquilo que Deus faz, aquilo que Deus estabelece. Ele odeia, né? Ele tem ódio, ele tem com respeito a Deus no seu amor, na sua demonstração de misericórdia, enfim, tudo aquilo que pertence, né, aos atributos de Deus. E Jó, o que ele era? Era um homem temente a Deus, né, tinha o seu coração para o Senhor. Então, é ele que foi. Ele chegou lá, Deus sabia o que ele estava fazendo lá. Como que ele é chamado em Apocalipse capítulo 12? Como é que Satanás é chamado aqui? Tem uma palavra lá. Não precisa ir lá não, só perguntando se alguém sabe. Sim, também, mas o que ele faz? O que é o trabalho dele? Isso, acusador de nossos irmãos. Então, o que é o serviço dele quando ele vai para Deus? Sabe o que ele vai fazer lá? Ele vai lá acusar. E é o que ele fez aí no nosso capítulo de Jó. Viste o meu servo Jó? Não há homem temente a Deus como ele. Deus está falando para Satanás acerca de Jó. E sabe o que Satanás fala? Mas sabe por quê? Ele teme a ti porque ele tem tudo. Tu tem dado a ele família, bens, tem tudo, por isso que ele teme. Não é debalde, ele fala, não é debalde que ele teme, porque ele tem tudo. Lógico que ele vai temer. Daí ele fala, então você só não tira a vida dele. Pode tirar tudo. Daí ele sai e em um dia ele vai e traz temporal, ele traz tempestade, ele mata os filhos de Jó, ele arrasa com a vida de Jó. Deixa só a esposa dele viva para que ela também fosse usada para que ele amaldiçoasse a Deus. Então, ele está aqui nas regiões celestiais hoje, acusando-nos. Não é isso que fala nas cartas do Novo Testamento também fala? Que ele é acusador. O trabalho dele é nos acusar diante do Pai. Por isso que existe a advocacia de Cristo. Alguém disse uma vez, sim, existe a advocacia de Cristo, né, do Senhor Jesus, hoje nos céus, porque Deus é santo. Então nós estamos numa posição, né, aqui nesse mundo, então Deus é santo. Então ele tem que... Errado. Deus é santo? Sim. Mas a nossa posição como cristãos, irmãos, nós estamos diante dele, lavados pelo sangue de Cristo, colocado numa posição da qual Deus não tem nada que falar de nós, porque Cristo nos colocou nessa posição. Então, por que então o ministério do trabalho de Cristo como advogado? Por causa do acusador. Não que haja algum problema entre nós e Deus, nenhum. Na cruz do Calvário aqui foi suficiente e perfeito para nos colocar num lugar diante de Deus sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Então, quando nós pensarmos nós diante dele, de Deus, plenamente aceitos. Tá? Plenamente aceitos hoje, diante dele. Então, aqui nós vamos falar agora da criação do homem.
Vamos lá em Gênesis 1, voltar lá outra vez. Gênesis 1. Bom, eu acho que vai ser um pouco extenso para ler tudo isso aqui, mas nós vemos que Deus fez, versículo 3, 4 e 5 primeiro. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Fazendo agora em Gênesis 1, não é criação, no sentido original da palavra, vamos dizer assim. Por quê? Porque no versículo 1, Deus, né, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então agora nós estamos encontrando a partir do versículo 3, Deus vindo, vamos chamar de restaurar algo que estava em ruína, trevas, sem forma, vazia. Deus veio e primeira coisa que ele faz, o que é? Luz. Luz. Tem acho que é Salmo, né, que fala, na tua luz vemos a luz. Essa luz que veio primeiro aí é a presença de Deus. Na luz ele criou todas as coisas aí. Ou restaurou, né? Ele restaura a terra e depois ele começa a criar as plantas, os animais, as aves, e foi criando. Isso que nós vemos hoje aqui, né? Essa criação que Deus fez. Deus foi fazendo, criando, né? Esse dia aí, mais um detalhezinho só. Esse dia que está marcado aí é dia a dia mesmo, tá, gente? Dia que nós temos 24 horas. Então Deus fez o dia, Deus criou, por isso que fala que criou em 6 dias, né? Só que essa criação, isso que eu falar outra vez, não é a criação do objeto, isso já existia, né? A terra já existia. Então por isso não devemos confundir isso aí, que a terra já existia. O que ele veio é aqui, nesse lugar, onde havia trevas. Por que havia trevas aqui? Falar outra vez, só para ajudar o entendimento. Por que havia trevas aqui? Isso, por causa da queda. E esse é o lugar que ele estava. Tá? Em todo esse espaço aqui que nós vemos, é aqui que ele estava. E Deus veio aqui nesse lugar e restaurou, pegou a terra, restaurou ela e fez uma criação nesse mundo aqui, de animais, de aves, de seres, de plantas, e colocou vida nesse lugar. E no 6º dia foi que ele fez o homem. O homem não foi feito, criado com os animais. O homem é um animal no sentido de ter ânimo, ele é. Os animais têm ânimo, por isso que é chamado de animal, né? É um animal, por quê? Porque ele tem ânimo, ele tem vida. O homem e os animais, não é a mesma coisa, não. A criação dos animais, dos seres vivos, é uma coisa, mas o homem não foi feito junto, por quê? Porque ele não é um animal como os animais. E a grande diferença que Deus teceu o homem do pó da terra e assoprou nas suas narinas fôlego de vida. Então, o homem é distinto, porque ele criou tudo, né, os animais, mas o homem é distinto, por quê? Porque ele fez o homem, respirou assoprou nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. E ele foi feito de uma forma especial. O que ele era? Por que Deus fez ele? Vamos ler esse versículo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né?
26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O homem, a imagem e semelhança de Deus. O que é isso? Ah, porque ele tem duas pernas, tem dois braços, tem uma cabeça. Será que é isso que ele está falando? Não é isso. Não que Deus não tenha, não é isso que eu estou falando. Mas o sentido aí, o que é isso aí? Se eu pegar uma foto aqui, eu não tenho uma foto aqui, mas vamos dizer que eu pegar uma foto aqui. Opa, obrigado. Eu não conheço. Quem que é? É seu bebê? Quem que é o seu bebê? É a Jéssica. O que você falou? Quem que é essa aqui? Mas ela não está ali? Por que você está falando que essa aqui é a Jéssica? Porque isso aqui é a representação dela. Isso era o homem. A semelhança. Porque quem olhasse para o homem era como olhar para Deus. Quem que é esse aí? Ah, esse é Deus no mundo. Cabeça, representante de Deus na terra, criado para ser a imagem e semelhança de Deus nesse mundo. E isso foi uma posição privilegiada que o homem teve aqui nesse mundo, que domine ele sobre os animais do campo, sobre as aves dos céus, sobre os peixes, ou seja, o homem era a cabeça de toda a criação. Esse homem privilegiado, cabeça de toda a criação, ele que deu nome para todos. Ele chamava, se ele chamasse uma águia passando no céu, ele chamasse, ela vinha. Os animais, enfim, ele era a cabeça da criação. Então, nesse sentido, ele era imagem e semelhança de Deus. Adão, o único homem criado, e Eva, a única mulher criada. Adão, ele foi criado adulto. Quando Deus assoprou, deu vida para ele, ele sabia falar, ele sabia ouvir, ele sabia todas as coisas. O homem mais inteligente da face da terra foi Adão. Porque Deus fez ele para ser capaz de ser cabeça de toda a criação. Um homem, por natureza aqui, né? Por criação, perfeito. Deus fez esse homem. Eva, Deus fez Eva. Mulher mais bonita da face da terra. Inteligente, capaz de estar à altura desse homem que Deus criou ele. Porque Deus fez ele a imagem. Perdão. Deus fez ela a imagem dele. Tirou das suas costelas e trouxe uma mulher à altura dele. Então esse casal que teve aqui nesse mundo não era como esses cientistas, desculpa a expressão, esses doidos que pegam o homem e faz dele um troglodita, um bicho que não sabia nem falar, nem Isso é a ofensa daquilo que Deus criou. Porque Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Só que nós vemos aqui que eles estavam num lugar que Deus havia restaurado, só que existia, além dos dois e de toda a criação, mais uma personagem que nós encontramos ali em Gênesis. Quem que era? Era Satanás, não é? Era justamente esse lugar que ele tinha acesso. Adão, por ser ele cabeça de toda a criação, ele foi alvo de Satanás para que ele desonrasse a Deus. Tá? Como eu disse, o trabalho de Satanás
sempre foi, em todas as dispensações, em todos os tempos, desonrar aquilo que Deus faz. O cristão hoje, por exemplo, Satanás fica em cima dele para que ele peque, para que ele faça. Por quê? Porque ele leva o nome de Cristo. Por levarmos o nome do Senhor. Por isso que ele está tão incomodado. Por que ele estava, como nós falamos, por que ele estava de olho em Jó? Será que era Jó? Qual a diferença dele de Jó e os demais que viviam na época? Qual a diferença dele? Que ele era um homem temente a Deus. Então, Satanás ficou de olho em Adão. Eu tenho que fazer algo que esse homem venha desonrar aquilo que Deus fez. E eu tenho que fazer isso logo, porque no versículo que você não leu ali, 28, né? 27 ou 28, é que fala sede fecundos. Gênesis 1, 20, quanto que é? 28, que é o fecundos? Sede fecundos? 28, né? Isso. Então eles iam multiplicar. Agora eles eram o quê? Procriadores. Eles foram criados, né? Adão e Eva, agora eles eram procriadores. Iam povoar a terra. E Satanás tinha que fazer isso antes que acontecesse isso. E como é que eles iam procriar? Adão e Eva? Como é que eles iam procriar? Como é que eles iam procriar? Oi? Ah, então não é pecado. Não é pecado, gente. Tá? Estou dizendo ser bem livres diante do Senhor, dizer que sexo não é pecado, irmãos. Tá? Não é pecado. Deus fez isso lá em Adão e Eva e abençoou-os para que eles se multiplicassem. Como? Telepatia? Não, irmãos. Eles eram um homem, macho e fêmea, homem e mulher. E eles iam procriar. Então, essa ideia, né, que o pecado original foi porque ele teve relação com ele, isso é um erro muito grande. Isso é uma desonra, mais uma desonra para aquilo que Deus fez. O que nós temos hoje, né, depois da queda de Adão, é a relação sexual ilícita. Isso sim é pecado. Tá? Mas o sexo, não. Sabe? Então, aos irmãos casados aí, por favor, vocês fiquem à vontade com suas esposas, que Deus abençoou, sabe? Não sejam escravos do pensamento de achar que sexo é pecado. Como uma vez uma pessoa não partiu o pão, e o irmão foi, irmão, por que você não partiu o pão? Porque eu tive relação com minha mulher essa noite. Mas quem disse pra você que você não... Não, mas não é só tanto ver, ele tem uma regra na cabeça dele que é o homem que inventou essas coisas. Tá? Então pense bem que não é assim. Tá? A relação sexual ilícita, isso sim é pecado. Mas no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os para que eles fossem fecundos e multiplicassem. Deus deu para Adão e sua esposa, né? Adão, por causa, ele fala mais de Adão e é citado mais Adão, por causa que ele era o cabeça. Uma responsabilidade. Qual que era a responsabilidade de Adão para com Deus? Procriarem. Isso. E se eles tivessem procriado? Daí ia ser um problema para Satanás. A pergunta do Petros que... então, a pergunta do Petros que falou que Satanás ele fez isso antes que eles procriassem. Porque se houvesse procriação, seria um problema. Porque nós estamos falando de homem inocente. Nós vamos tocar nesse ponto agora, de homem inocente. Então, ele era o primeiro homem. E ele tinha que derrubar esse homem antes que houvesse mais um. Mais outro, daí ia complicar. Ele tem que fazer isso urgentemente, derrubar esse homem o quanto antes. E a responsabilidade de
de Adão? Qual que era aí, Lucas? Cuidar da terra, guardar, né? Eu uso essa palavra, inclusive, guardar ela. Guardar do que estava tudo em ordem. Guardar, não é isso que fala aí? E ele tinha uma proibição, se é que eu posso dizer assim, uma demonstração, uma responsabilidade, qual que era? De todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Não foi? Gênesis 3, por favor. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que é a serpente aí? Como é que fala dela, hein? Isso é Satanás, não era a criação de Deus, tá? Como muitos pensam, mais astuto de todos os animais que Deus criou, não é isso que ele fala? Eu não. Você acha que Satanás usou a serpente aí? Pegou uma serpente, que a serpente não arrastava, né, sobre o seu ventre. Ela tinha pernas, eu acho, não sei o que ela tinha, mas não sei como é que ela era, mas não arrastava. Será que Satanás usou uma serpente para vir falar com Eva? Será que ele usou a serpente para falar com Eva? Não usou. Se transformou. Por quê? Porque Adão, ainda cabeça de toda a criação, ele tinha poder e autoridade sobre tudo. Satanás não podia encorrelar o dedo em nada nessa criação, porque ele não tinha autoridade para isso. Outro tinha autoridade. O que ele fez? Se transformou e veio para Eva. Por que Eva e não Adão? Não era ele o alvo? Tinha que pegar aquele homem lá. E por que ele foi com Eva? Por que Satanás foi falar com Eva e não com Adão? Não é verdade? Se ele era necessário cair, por que ela que foi o alvo para aquele... Aquilo que Deus fala, irmãos, tá? Hoje para nós é isso aqui. É a autoridade absoluta daquilo que Deus determina. Está aqui, ó. Não tem rodeios, não existe meia verdade, não existem duas verdades, existe a verdade. E essa verdade está expressa aqui, tal como está escrito. Paulo, quando foi falar para os coríntios sobre a revelação que Deus deu para ele e que ele estava escrevendo, ele disse que ele escreveu tal como Deus disse. O que é isso? Ele sabia que a escritura, não que ele não soubesse o que ele estava escrevendo, não é isso, hein, gente? Não é pentecostalismo, não. Ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo, que ele sabia o que ele estava escrevendo, mas ele sabia que aquilo estava muito mais além da sua própria compreensão daquilo que ele estava dizendo, porque era a palavra de Deus. Então, ele estava escrevendo tal como Deus havia dito para ele. Ele não estava interpretando e chegando à conclusão, não, ele escreveu tal como era.
E isso é muito importante para nós, porque a palavra de Deus, ela é a autoridade tal como foi dita. Ela não deve ser interpretada, analisada, resumida. Ela é a palavra de Deus. O que Deus disse para Adão e para Eva, logicamente, consequentemente, o que Deus havia dito acerca dessa árvore, do fruto da árvore, né? O que Deus tinha dito? Para não comer, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Eva falou aí para a serpente? Como? Deus disse isso? Não. Deus não disse isso. Não é verdade? Não fala aí? Não, porque Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar nele. Mas Deus não disse isso. Disse que não era para comer. E isso bastaria. Não é verdade? Bastaria, porque é o que Deus disse. O que Deus diz, basta. Tá? Aquilo que Deus fala para nós, basta. Se nós temos alguma pleita, né, com a tentação, a palavra de Deus basta aquilo que está escrito. E por que ela disse isso? Porque ela não tinha firmeza naquilo que ela ouviu. Ela não estava segura daquilo que ela tinha ouvido de Deus. Então, quando Satanás começou a falar com ela acreditou no que ele estava falando? Acreditou plenamente naquilo que o diabo estava falando. Ela começou a acreditar no que ele estava falando, e ele foi narrando, ele foi falando, certamente não morrereis. Completamente contrário do que Deus disse. E ela acreditou. E ele disse, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque no dia que você comer, vai abrir os seus olhos e sereis como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Então ele está escondendo a melhor coisa, ele está escondendo de você. E isso, irmão, é mentira. Deus nunca escondeu do homem. Deus, o propósito de Deus é abençoar o homem. A prova que Deus nos ama, irmãos, está aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, não tinha mais, deu o seu filho para morrer. Deus provou o seu amor dando o filho para morrer aqui. A prova do amor de Deus está aqui. Deus não escondeu nada de ninguém. Está aqui na cruz a prova do amor de Deus. Que Deus deu o seu Filho para que nós tivéssemos, inclusive, vida eterna. Deu aí? Deu horário? Tá, nós vamos voltar então depois. Vamos dar um intervalo aí.